Está cada vez mais difícil não ficar perturbado. Há tantas coisas que nos perturbam, não é verdade? Estamos vivendo em tempos onde há uma excessiva ansiedade. Uma excessiva ansiedade para conseguir as coisas, obter as coisas. Uma excessiva ansiedade de conseguir chegar até onde almejamos. Enfim, nosso coração está perturbado. E é interessante que isso é coletivo. Não é apenas de um ou de outro. Eu tenho escutado de várias pessoas, elas dizendo assim: pastor, há um cansaço. Eu me sinto cansado, eu me sinto cansada. O meu coração está perturbado, está apertado, está angustiado. Você se sente assim? Você tem se sentido assim? Quando a gente olha a nossa volta, o nosso cenário, tudo que acontece, a gente às vezes nos pergunta, para onde estamos indo? Para onde tudo isso vai nos levar? Isso angustia e perturba o nosso coração. O Evangelho de hoje, que eu quero ler e trazer para a nossa reflexão, nos fala sobre essa direção. Os discípulos também estavam perturbados. Os discípulos também estavam com o coração apertado. Os discípulos também estavam inseguros, com insegurança. Parece que sempre de novo os discípulos se encontram desse jeito. Em várias narrativas, a gente percebe os discípulos ora com medo, ora inseguros, ora trancados. E de alguma forma Jesus aparece e diz para eles: paz, como uma forma de apaziguar e pacificar. E hoje no Evangelho de João 14, Jesus também tem uma palavra para esses discípulos e para nós também, que estamos muitas vezes com o coração perturbado. Ouçamos o que o Evangelho nos diz em João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Até aqui a palavra. Não se perturbe o coração de vocês. Começa assim o Evangelho de João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Eles estavam perturbados, os discípulos, porque pouco antes Jesus estava convivendo com eles e celebrando o lava-pés. E naquela experiência do lava-pés, naquela experiência da ceia, uma experiência íntima, profunda, tocante, Jesus começa a falar do seu plano, da sua entrega, da sua morte. Ele diz: é preciso que eu vá, é preciso que eu morra, é preciso que eu me entregue totalmente. E os discípulos ficaram perturbados. E Jesus ainda mais perturbou, dizendo para eles: olha, entre vocês há um traidor.
E eles começam a se olhar, quem será, quem é o traidor? Ou seja, toda uma situação em que causa aos discípulos insegurança e medo. E aí Jesus diz, não se perturbe o coração de vocês. E a palavra que Deus diz para você também nessa manhã e para mim é, não se perturbe o coração de vocês. O que tem perturbado o coração de vocês? O que tem angustiado a alma? O que tem tirado o sono? O que tem deixado de você viver de forma plena? Quais são as tuas perturbações? É financeira? É trabalho? É família? É saúde? É o cenário do país? É a comunidade? O que tem perturbado o coração de vocês? E aí Jesus também dá um antídoto. Jesus dá uma possibilidade, quando ele diz, não se turbe o coração de vocês, ele diz, creio em Deus, creiam também em mim. O antídoto que Jesus está dizendo é a fé. Olha, não se deixe perturbar, está perturbado, mas creia em mim. A fé tranquiliza o nosso coração. A fé em meio aos momentos de angústias, parece que nos dá base, parece que ela nos dá um porto seguro. A fé parece que nos reconecta de novo conosco e com Deus. Há estudos que já apontam que pessoas que vivem a fé, que alimentam a fé, que desenvolvem a fé, porque fé é algo que precisa ser desenvolvido. Fé não é algo que você tem, recebe e está pronta. Fé é algo que você exercita, você aprende, você a recebe, mas você a desenvolve. Por isso, meus queridos, fé também pode morrer. Fé também morre. Fé também atrofia. Fé também pode perder o encanto. Fé pode se tornar algo engessado. Fé pode se tornar morta, como diz Tiago, se não vier acompanhada de ações, de práticas, de atitudes, de vida. Mas o que Jesus propõe é que no meio da angústia é, creio, tenho fé. Tenho fé. Tenho fé em Deus e tenho fé em mim. E é interessante essa relação que Jesus diz, creio em Deus, tenho fé em Deus e creio em mim. Porque Jesus está dizendo para os discípulos eram pessoas crentes em Deus, eram judeus, eles acreditavam em Deus. Eles sabiam quem era o Deus revelado através de Moisés, da lei, dos profetas. Eles de alguma forma ouviram, conheceram, e agora Jesus está dizendo, olha, creio em Deus, mas também creio em mim. E aqui está a novidade. Aqui está o pulo do gato, aqui está algo maior e surpreendente, porque Jesus está dizendo, creio em Deus, mas também creio em mim, porque eu e o Pai somos um, e aquele que me vê, vê o Pai, e aquele que busca o Pai, me encontra. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, a fé, ela precisa estar alicerçada nesse Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo, nesse Deus que mostra a sua face, nesse Deus que tem um corpo, nesse Deus que tem um jeito de viver, nesse Deus que tem escolhas, nesse Deus que faz da vida o seu templo sagrado. Creio em Deus, mas creiam também em mim. Os discípulos ficam meio confusos. Filipe diz, mas Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, mas Filipe, vocês estão me vendo, vocês estão convivendo comigo, você ainda não aprendeu que eu e o Pai somos um. E aqui tem uma dimensão, meus queridos, muito importante para nós cristãos. Porque falar também em Deus de forma genérica pode ser tão genérico, tão amplo, que não dizer nada. Mas quando esse Deus tem uma face, quando esse Deus tem uma opção, quando esse Deus decide se revelar e se tornar carne, se tornar corpo, se tornar gente, se tornar homem, se tornar pessoa, não é mais um Deus genérico. Não é mais um Deus que qualquer coisa pode ser. Há um Deus
que se revela em Jesus, que se revelou em Jesus, e que pela vida de Jesus nós conhecemos, nós aprendemos, nós vivenciamos um jeito de se relacionar com esse Deus. Então, quando muito se fala sobre Deus por aí, e virou moda até falar sobre Deus, mas a pergunta é: de que Deus está se falando? Porque através de Deus pode se defender tantas coisas, boas e ruins. Um Deus que salva, mas também um Deus que mata. Um Deus que acolhe, mas também um Deus que discrimina. Por isso, voltar para Jesus, olhar para Jesus, é o nosso chamado, eu diria hoje, a nossa conversão, meus queridos, é cada vez mais descobrir esse Jesus histórico, esse Jesus que viveu, esse Deus que se encarnou. E à medida que a gente vai conhecendo esse Deus que se encarnou na pessoa de Jesus, a gente vai conhecendo o Pai, vai conhecendo Deus. Por isso também Jesus diz no meio do seu diálogo, onde ele diz: olha, não perturbe o coração, não se perturbe, não se deixe ser angustiados, creio, tenho fé. A fé que vai dar forças a vocês poderem olhar para a perturbação e dizer: vai passar, vai passar. E tudo passa, meus queridos. Quero dizer para você, tudo passa. Não há coisa boa que dure para sempre, não há coisa ruim que vai durar para sempre. Tudo tem seu tempo, vai passar. Mas é preciso olhar pela fé, com fé. E aí Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. E é interessante isso, porque essa coisa de Jesus dizer: na minha casa tem muitas moradas, né? O que ele quer dizer? Na minha casa tem muitas moradas. Num contexto de não se perturbe. O que significa a casa para você? O que significa o lar para você? Para muita gente, o lar é um lugar seguro, não é? É um lugar onde a gente pode ser a gente. É um refúgio. O lar é o lar onde você, ali é você. Está certo que na pandemia, interessante, na pandemia muita gente não aguentou ficar em casa. Porque começaram a aparecer as coisas que do dia a dia já as pessoas não estavam mais lidando. É interessante que no tempo de pandemia, muitos casais se divorciaram, porque eles não estavam mais conversando, e tiveram que conversar, parar, e perceber um ao outro, e começaram a dizer: nossa, tá difícil de ficar juntos. E cresceu, infelizmente. Estar em casa não é fácil. Estar no seu lugar, no seu refúgio, também requer de nós uma postura de que ali é o meu lar, é o meu lugar. E aí Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitos lugares, há muitas casas que acolhe, que abraça. E esse lugar, essa morada que Jesus está falando, meus queridos, não é de tijolo, não é de parede, não. O que Jesus está dizendo aqui, o coração do Pai, ele é tão grande, esse coração de Deus, que cabe todos nesse coração. Que qualquer pessoa pode caber naquele coração. Que qualquer pessoa pode encontrar naquele coração o conforto, a proteção, pode encontrar naquele coração o refúgio, a força para apaziguar, para pacificar um coração perturbado. Então Jesus diz: olha, na casa do meu Pai pode vir, tem lugar para você. No coração de Deus tem lugar. E aí, se Jesus diz que no coração de Deus há lugar, quem sou eu, quem somos nós para dizer quem pode e quem não pode entrar no coração de Deus? A igreja, nós como igreja, nós não podemos dizer você pode ou não entrar no coração de Deus. O coração de Deus é amplo, é para a humanidade. Não está em nós definir isso. Mas está numa palavra que Jesus daí responde também para os discípulos, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus está dizendo, olha, para chegar ao Pai, há um caminho. Para chegar ao Pai, há um jeito de viver. Para chegar ao Pai, há uma experiência de vida. E esse caminho, meus queridos, não é uma religião. Esse caminho não é um templo. Esse caminho não é uma filosofia. Esse caminho não é um dogma, não é um conjunto de doutrinas. Esse caminho é uma pessoa. É Jesus. É Jesus. Ele não é um atalho. Ele é o caminho. Por isso Jesus mesmo se oferece dizendo para as pessoas, olha, eu sou o caminho. Entrem. No domingo passado, o pastor Emílio trouxe aqui a parábola do pastor e das ovelhas, e Jesus diz naquela parábola, eu sou a porta, entre, eu sou a porta. Eu sou o caminho. E é interessante que esse eu sou de Jesus, que toda vez que ele fala eu sou, ele não diz de uma maneira individualista, eu sou, mas o eu sou coletivo, porque só faz sentido eu sou na coletividade. Quando diz eu sou a porta, é para que o rebanho entre. Quando Jesus diz eu sou o caminho, é para que as pessoas caminhem, as pessoas entrem. E o caminho foi aberto. O caminho está aberto. O caminho foi nos dado. O caminho é apresentado. É Jesus Cristo. Então, como é que nós experimentamos essa morada? Como é que nós experimentamos esse coração de Deus? Como é que nós apaciguamos a nossa alma perturbada? Como é que nós experimentamos esse colo, esse aconchego de Deus, esse lugar que nos traz paz, esse lugar que nos traz conforto, esse lugar que nos traz esperança, esse lugar que nos impulsiona, caminhando no caminho que é Cristo. É estar nesse caminho. E é interessante que no caminho Jesus está ao lado, Ele ao mesmo tempo é o caminho e Ele está ao lado. Você não caminha sozinho. Você não está sozinha. Porque esse é o caminho coletivo. É o caminho de mais gente, de mais pessoas, de filhos e filhas, que vão em direção ao Pai, na pessoa de Jesus. É o caminho do amor. É o caminho do perdão. É o caminho da igualdade, é o caminho da graça, é o caminho que possibilita que as pessoas vão vivenciando e encontrando a verdade. A verdade. Porque Ele diz, eu sou a verdade. E é nesse caminhar que a gente vai descortinando aquilo que ofusca a nossa visão, nosso entendimento. É no caminhar com Cristo que a gente vai percebendo que a verdade, de novo, não é crença, a verdade não é doutrina, a verdade não é uma ideologia, a verdade não é um partido, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma preferência deste ou daquele, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E quando nós nos relacionamos com essa verdade, nós nos tornamos verdadeiros também. E ser verdadeiro não significa ser perfeito, ser verdadeiro significa ser coerente. Até mesmo quando nós erramos, nós somos verdadeiros ao reconhecer, eu errei, eu pequei, me perdoe, me desculpe, eu falhei. Isso é ser verdadeiro. Ser verdadeiro é procurar colocar a nossa fé de maneira coerente com a nossa vida. Ser verdadeiro é você viver de uma forma profunda em que você, naquilo que você crê e vive, quando você experimenta esse caminho de Jesus, você vai vivendo a autenticidade. Você não precisa mais de máscaras, você não precisa mais colocar uma máscara de cristão dentro da igreja e lá fora ser outra coisa. Você não precisa lá fora colocar uma máscara e aqui dentro ser outra. Não, você pode viver a sua vida de maneira autêntica. Com minhas imperfeições, pastor? Sim, com as tuas imperfeições. Com as minhas lutas? Sim, com as tuas lutas. Com as minhas dificuldades?
sim, com as minhas dificuldades, porque sabe qual é o problema hoje, meus queridos? Na igreja se criou uma ideia de cristão que nos parece ser tão difícil ser cristão, ou um cristão tão chato, que as pessoas não querem mais ser cristãs, porque elas parecem que querem ser e viver algo que nem elas conseguem sustentar mais. E à medida que a gente caminha com Jesus, a gente se torna verdadeiro. Na nossa condição humana, nas nossas lutas, nas nossas alegrias, nas nossas limitações, nos nossos pecados e naquilo que nós também damos certo. E Jesus diz: eu sou a vida. Porque no caminho com Cristo, no caminhar em Cristo, no viver a autenticidade, a vida, ela se revela. A vida se mostra. E vida é vida em doação. Vida é para ser vivida de maneira expansiva. Jesus viveu tanto que até morreu pela vida. Jesus viveu tão profundamente a vida que foi até as últimas consequências, por amor à vida. E essa vida Ele nos deu. E só faz sentido a gente viver a vida se ela for para expandir, se ela for para ser generosa, se ela for para abençoar, se a nossa vida for para deixar um legado, se a nossa vida for para realmente, nesse caminho, a gente experimentar essa verdade do amor, da graça, da bondade de Deus. O seu coração está perturbado? Tem coisas perturbando a sua alma? Tenha fé em Jesus. Creia em Deus. Creia nele. Ele tem um lugar para você descansar. Ele tem o coração dele para acalmar. Ele tem um coração para renovar as tuas forças. Ele diz que tem muitas moradas. Você pode entrar nessa morada. Você pode entrar nesse lugar. Você pode vivenciar esse mistério. Você pode experimentar o colo de Deus. E ao experimentar esse colo de Deus, você vai conhecer o caminho, a verdade e a vida. Você vai viver essa experiência com Cristo, que é uma experiência transformadora, profunda, libertadora. Uma experiência que tira de nós mesmos, e nos faz ser expansivos para o mundo. Que Deus os abençoe. Amém.